Eu entrei um bocadinho no mundo do teatro por acaso. Costumo dizer que foi que o meu percurso todo até chegar a... Ou seja, que o meu percurso todo até chegar ao teatro e dentro do teatro tem sido um bocadinho por acaso. Porque, sei lá, eu comecei mais ou menos isto com uns 12 anos, vivia em Évora e tínhamos uma amiga de família que ia dar aulas de teatro a Montemor, ao Espaço do Tempo, e acabei por estar lá. Saindo de lá queria seguir música, entretanto passei por uma data de sítios no país, queria seguir música, não entrei no conservatório. A minha mãe diz-me, olha, e se fizesses provas para a Escola de Teatro de Cascais? Só porque sim, está bem, pronto, já que não entrei no conservatório de música, ok, fui, entrei e depois foi tipo, olha, ok, está bem, vamos ver em que é que isto dá. Conforme saio, depois também todo um conjunto de coisas. Tive a sorte de, na altura, a Fernanda Lapa me ter convidado para fazer um espetáculo, porque ela deu-me aulas no 3º ano e convidou-me para fazer um espetáculo no São Luís. Fiz o espetáculo no São Luís e fiquei um bocado descrente de estar pronto para o mercado de trabalho e decidi sair de Portugal. Fui para Paris durante um ano, estive na Coq Florent, também super por acaso, porque vi um anúncio a um workshop na ACT com alguém dessa escola e quando fui ver as inscrições para a escola era o último dia. Então, olha, está bem, é um sinal, se calhar, fiz. Voltei de Paris, era o último dia, fui ver um exercício à Escola Superior de Teatro e Cinema e era o último dia para me inscrever também nas audições. Então foi outra vez, ok, por que não? Voltei-me a inscrever, fiquei, acabei a licenciatura. E já quando tinha saído de Cascais tinha ficado a sentir que havia uma certa lacuna em termos de teatro português, de ligação se calhar da escrita com... da nova escrita com a cena, com o pôr em cena. Eu tinha vários colegas na altura que me diziam, atenção, muito novos ainda, 16 anos, 18 anos, que me diziam que tinham textos na gaveta, que tinham ideias e que sim, mas que sabiam lá eles como é que haveriam de pôr aquilo em cena. E eu, na minha cabeça, perfeitamente utópico, ok, então eu tenho que criar uma companhia para isso. E era a ideia original do Teatro à Faca. A ideia original era, eu tinha o meu trabalho fora e sempre que surgisse uma possibilidade de fazer um texto de um autor lusófono, uma adaptação, uma nova tradução, qualquer coisa, e ele não tivesse um espaço e o texto fosse interessante, passava isso para a minha companhia e nós tratávamos disso. Claro que é perfeitamente utópico e isto saiu da cabeça de um miúdo de 16 anos que não tinha grande noção da realidade sequer de colocar um espetáculo em cena, quanto mais de todo o mercado artístico em Portugal e no mundo e depois até mesmo de questões de qualidade, que uma pessoa ainda não sabe, é perfeitamente normal. E isso, o gosto ainda não está formado, é uma coisa que tem que ser apurada ainda durante muitos anos. Portanto a coisa começou a mudar um bocadinho, se calhar, se pudermos chamar assim, mudou um bocadinho de forma e acabámos por transformar o Teatro à Faca quase numa... Continuamos um bocadinho com este objetivo de algo novo, mas algo novo, se calhar por um lado um bocado mais experimentalista, de como é que passamos uma narrativa, ou uma história, ou uma ideia, uma sensação, como é que a conseguimos fazer passar através de diferentes formas, mas em cena. Portanto, como é que conseguimos combinar coisas
diferentes e que todas tenham a mesma importância para passar uma história. É estranho porque, em termos de perspectiva, é um bocadinho difícil de ver. Já era difícil de ver pré-Covid, portanto, neste momento, como é que vai seguir daqui para a frente, não só o teatro como a arte, provavelmente será muito diferente, e isto será um tema, ou as sensações causadas por tudo isto vai ser algo muito recorrente na arte em geral, calculo eu, mas dentro do teatro à faca eu sinto que isso se calhar não é algo que nos esteja a afetar assim tanto. Eu acho que o grande objetivo é continuarmos a explorar se calhar esta ideia de como passar um espetáculo, ou seja, de como num espetáculo passar a história de diferentes formas. Isto é um bocadinho... É difícil se calhar pôr palavras ou sem as simplificar, mas por exemplo no primeiro espetáculo que fizemos, o Upside Down Cup of Coffee, em 2018, nós tínhamos 4 atores em cena e cada um dos 4 atores tinha uma série de monólogos e estavam todos aparentemente desconectados uns dos outros até certa altura. Há um momento em que começas a perceber que se calhar estão todos juntos, mas aquilo que os ligava a todos era uma série de fotografias e de vídeos aparentemente um bocado desconexos daquilo que se estava a passar, mas era aquilo que acabava por ligá-los a todos. E antes de cada monólogo aparecia uma fotografia ou um vídeo ou o que fosse, que acabava por ser quase um quinto ator, uma quinta personagem, por assim dizer, que era aquilo que os ligava a todos e era aquilo que dava o mínimo de sensação de reconhecimento de uma narrativa ali dentro, em vez de serem só 4 pessoas a contar a sua própria história que não tinham nada a ver umas com as outras. E portanto, se calhar isso foi um primeiro passo nesse sentido e acho que estamos a tentar levar isso um bocadinho mais longe, mas continuamos, ainda não saiu, apesar de tudo, a esperança de conseguir explorar não só novos textos, mas novos autores também, novas adaptações, novas traduções, no fundo trabalho um bocadinho que às vezes é um bocado posto no back-office, só tipo, dramaturgo, ou é back-office, ou então é alguém que está dentro de uma companhia e que escreve para a própria companhia, como há diversos casos de pessoas que escrevem para a própria companhia e que trabalham, ou seja, temos o caso de um encenador que escreve, ou de dramaturgos dentro de companhias que escrevem para aquele encenador só, quase. E portanto, se calhar, tirar um bocadinho esse papel de back-office. Tanto que isso foi é quase curiosidade, mas uma das... não é tanto batalha, mas pronto, uma das batalhas, vamos lhe chamar assim, que tivemos agora dentro de equipa de produção foi para um projeto que temos no futuro, que será o primeiro texto feito por nós, que não é meu. Pusemos em primeiro lugar o autor e em segundo o tradutor, e o resto da equipa aparece bastante mais abaixo, porque são tão fulcrais quanto qualquer outra parte da equipa e têm que ser vistos como tal. Portanto, esse lado do tópico se calhar continua um bocadinho vivo, mas onde é que vamos estar? Qual é que é a perspectiva? Não sei. Bem, eu sou um bocadinho aquilo que se costuma chamar control freak, mas tenho vindo a aprender e a obrigar-me a não fazer tipo micromanagement, precisamente porque os espetáculos não aconteceriam sem todas aquelas pessoas lá dentro.
E eu propus-me uma coisa a mim mesmo que eu acho que funcionou particularmente bem nos nossos últimos 2 espetáculos, que foi certas partes do espetáculo eu entrego com um mote, tipo vai quase com um título em cima e depois digo faz. E tento esquecer-me que essa parte existe até ter mesmo que saber que ela existe. Por exemplo, num dos nossos últimos espetáculos, no Além dos Mares do Fim do Mundo, o trabalho com a cenógrafa, com a Rita Capelo, foi muito interessante nesse aspecto, porque eu entreguei-lhe um conjunto de ideias e daquilo que eu achava que um espetáculo podia ser visualmente, e ela pega nessas ideias todas e faz uma coisa que não tem absolutamente nada a ver visualmente, mas em que em contexto fazia todo o sentido, e o espetáculo depois foi construído, ou seja, existiu uma camada de espetáculo e depois foi quase, ela acrescentou ali um escadote, que o escadote passou o espetáculo para um nível mais acima facilmente, e pudemos começar a construir após isso num nível muito superior, e que era uma visão que eu lá está que não tinha e que não estava preparado para ter de todo, e que ela brilhantemente teve. Portanto, nós em termos de processo, eu acho que gosto mais de funcionar assim agora. Estou a ganhar uma certa paixão por essa ideia de deixar as pessoas com quem trabalho quase estarem dentro desta liberdade condicionada, mas desta liberdade de este é o tema, ou isto são os motes, faz o que quiseres dentro disto e depois apresenta-me. Parece-me que é muito mais, claro que num processo de direção é preciso, ou seja, eu acho que é preciso uma figura ou um conjunto de figuras que depois juntem tudo e que façam as coisas bater certo de alguma forma umas com as outras, e é para isso que depois eu lá estou, mas até chegarmos a esse ponto faz ser livre e depois traz o que trouxeres. Eu dentro da companhia tenho que fazer tudo, acabo por ter que fazer tudo, apesar de termos pessoas dentro da companhia, temos pessoas dentro da companhia que trabalham muito mais nessa área do que eu. Portanto, temos as Dianas, como eu lhes chamo, a Diana Estrela e a Diana Especial, que são quem sustenta a companhia em termos de produção. Portanto, a Diana Especial, neste caso, é a diretora de produção, e a Diana Estrela trata de tudo o que tem a ver com comunicação. E, portanto, sem esse trabalho delas seria impensável qualquer tipo de criação artística que fosse, mas apesar de tudo, e partindo do princípio que é uma companhia muito jovem, é uma companhia que ainda não está praticamente apoiada e que lá vai conseguindo aqui e ali, quase que estamos a tentar erguer uma parede ou uma coisa assim, mas com pedrinhas pequeninas, portanto torna-se muito mais complicado e temos que ir ali e a muitos sítios tentar arranjar soluções para isso. Essas soluções, por um lado, podem ser muito criativas e podem trazer muito ao processo, e lá estava a referir a questão da Rita Capelo no Além dos Mares do Fim do Mundo, e o trabalho que ela fez foi também devido às limitações monetárias e cronológicas e de tempo, porque acabou por fazer assim, tipo uma rede em macramê praticamente sozinha, gigantesca, duas aliás, redes em macramê gigantescas sozinha, porque era aquilo que havia e assim, mas tinha também que ver com o espaço, porque se estivéssemos de repente a fazer o mesmo espetáculo na Sala Garrett do Teatro Nacional, não tinham sido duas redezinhas pequeninas, tinham que ter sido redes absolutamente monumentais
para criar um bocadinho do mesmo efeito. Portanto, acabaram por se moldar uma à outra, a questão da produção e da parte artística, da direção artística. Mas, de qualquer forma, pronto, estava-me a perder. Dentro daquilo que é a ligação de uma parte com a outra, não me parece possível que não estejam associadas. Ou para não estarem associadas, é preciso muito dinheiro para uma não se moldar à outra. Se houver, no fundo, fundos infinitos, a parte artística pode ser o que ela quiser, entre aspas. Ou se houver tempo infinito, se me disserem tens muito mais dinheiro do que alguma vez tiveste para fazer teatro e muito mais tempo do que alguma vez tiveste para fazer teatro, cria-nos um espetáculo. Não faço ideia o que é que poderia sair daí, mas pode sair desde a coisa mais pequena e mais minimalista à coisa mais monumental. Acaba por se moldar pela liberdade que isso dá, mas acho que é a única forma de não estarem inteiramente conectadas, porque de resto elas acabam sempre por ter que se moldar uma à outra. Eu acho que pode fazer parte do processo QB. QB. Não sou só eu, ou não é só a minha companhia, acho que há uma restrição generalizada de fundos, infelizmente. Penso que provavelmente devem existir casos que ainda assim digam eu quero isto e isto acontece em Portugal, mas diria que no geral essa restrição já é quase uma norma, infelizmente, é um peso que nos é posto em cima e depois dizem-te, olha, sobe a montanha, podias subir com uns ténis ótimos e com uma mochilinha, com água e estares ótimo e estar fresquinho, mas não, vais subir com 50 kg em cima e botas de 1,5 kg cada uma e pelo caminho há pedras a cair e do nada há um espetáculo que é reagendado e com um bocado de sorte lá te consegues agarrar outra vez e continuas a subir, ou então pronto, cai-te a pedra e cais tu e para o ano há outro espetáculo e pronto. Não, eu acho que o grande problema aqui, ou a grande pedra, chamamos assim, são os espaços. É a questão dos espaços e acho que não tenho dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. Porque existe teatro à bilheteira que é possível e não é obrigatório que todas as companhias tenham que ser financiadas, não é de todo obrigatório que as companhias tenham que ser financiadas. Acha que se podia utilizar de alguma forma a ideia do financiamento para ajudar várias partes. Em primeiro lugar, pronto, a questão dos espaços é que 90% ou 95% dos espaços que existem em Portugal são provavelmente municipais ou são públicos. E desses espaços públicos há muitos que são geridos por um pelouro da cultura, há outros que são geridos por um programador independente, outros que são geridos por companhias que já existem, outros que estão desativados por faltas de condições e inspeções e porque a IGAC considera que a saída de emergência não está no sítio certo e portanto não pode haver espetáculo de natureza nenhuma, nem exposição, nem nada que se pareça ali. Portanto, existe uma data de espaços que não são explorados na sua máxima eficiência, creio. Não me parece lógico que existam cineteatros que não tenham um mínimo de 2, 3 espetáculos por mês, ou 2, 3 récitas por mês, e isso isso tem que ver com políticas culturais e tem que ver com orçamentos
definidos para isso especificamente, mas há formas de contornar isso, e era precisamente esse o meu ponto, que não pode nunca ser uma norma, mas poderia ser possível, e eu já tive várias conversas com pessoas sobre isto, e esta ideia não é original minha, foi-me transmitida também por um programador de um espaço, que tem um espaço privado no Porto, e que passou a coisa mais ou menos desta forma. Seria perfeitamente possível utilizar espaços de natureza privada para fazer espetáculos à bilheteira, em que 100% da bilheteira iria para os artistas, portanto, eles teriam esse foco para a criação daquele objeto, para o fazer ali, naqueles 2, 3, 4 dias, quantos quisessem, e a bilheteira era 100% para a equipa artística, e que esses espaços, tudo aquilo que tinham que fazer era também uma espécie de candidatura de apoio, em que suponhamos que existe, que para manter um espaço aberto são precisos 200 euros por dia, para manter as pessoas lá e assim. E poderia haver uma candidatura, por exemplo, em que isso estivesse aberto que aquele espaço estivesse aberto a receber um artista durante 5 dias por mês, 10 dias por mês, em que a bilheteira era 100% para o artista, ou no caso de uma galeria, a venda das fotografias, dos quadros, das obras seria 100% para o artista, não havia comissão ou assim, mas esse apoio, o apoio que era dado, podia ser municipal ou podia ser já maior, podia ser uma coisa governamental, era dado a esses dias em que eles tinham que estar abertos para receber isso, e cobriam a 100% ou em parte essa despesa só do espaço estar aberto, em prol de ter lá pessoas a apresentar trabalho. Isto resolvia a questão de não haver espaço de todo, como há dezenas de artistas que não têm espaço de todo para ensaiar ou para apresentar, ou lá está, não é uma questão de, não é preciso que tudo seja venda, ou não é preciso que tudo seja, ou nem tudo tem que ser vendido para autarquias ou para escolas, ou nem tudo tem que ser programado, pode partir também um bocadinho, e ao mesmo tempo estaria a responsabilizar um bocadinho mais os artistas pela sua própria obra em alguns casos, pode partir por uma questão de bilheteira pura só. É uma hipótese, seria uma hipótese que não resolveria o caso, mas já está, há bocado falava quase de escadotes, ajudava a aumentar se calhar o nível de pessoas que poderiam estar a trabalhar. E isso não garante, e é impossível que um formato desses garanta trabalho a toda a gente, ou que garanta um nível de vida mínimo a toda a gente, mas se conseguir garantir no meio disto tudo que de toda a população artística não exista grande parte dela a receber em média menos do que o ordenado mínimo nacional, se calhar era algo a ver, não sei explicar isto melhor do que isto, ou se não fosse por isto, a disponibilização de armazéns que estejam vazios, ou de salas, no fundo abrir um bocadinho mais as portas a toda a gente, não só acho que já tem uma carreira muito formada e que tem muitos anos e que tem muito sucesso e assim, mas de facto permitir a toda a gente uma cama para todos conseguirem deitar-se no mínimo, ou então depois poder levantar-se e andar e viver. A questão do iceberg é interessante. Eu estive ainda há uns dias muito focado numa questão relativamente parecida,
ou que acho que pode ser correlacionada, que é a questão do Tiago Rodrigues ser o novo diretor artístico do Festival de Avignon, que é um feito monumental. É um feito monumental, é o primeiro diretor artístico estrangeiro, é português, tem trabalho apresentado no mundo inteiro, fez um trabalho maravilhoso enquanto diretor artístico do Teatro Nacional da Ana Maria II, e em termos teatrais parece que quase colocou Portugal no mapa, ou pelo menos é assim que a coisa é publicitada, e em termos mediáticos é assim que a coisa é posta. O que é verdade é que lá está, é que o Tiago Rodrigues é essa ponta do iceberg que aparece nas capas de jornais e que toda a gente vê e que toda a gente admira, e com razão, e há muitas razões para o admirar, não só artisticamente, mas enquanto programador e enquanto diretor artístico e enquanto uma pessoa que criou uma linguagem e por todo o percurso, etc. Mas corremos o risco de considerar que isto é uma vitória de Portugal. Não é, não me parece que seja. Isto é uma vitória do Tiago Rodrigues e é um exemplo grande para Portugal, de como há quase aquela coisa que se diz muito de nós temos as melhores pessoas do mundo, que não me parece que seja assim tão verdade, mas podemos de facto ter gente muito boa em todo o lado, só não temos rampas de lançamento. E de facto temos uma pessoa que fez essa subida do iceberg e que está no topo, chamemos-lhe assim, ao mesmo tempo que temos alguns atores que estão agora em séries da Netflix e que têm muita visibilidade e assim, mas isso são tudo trabalhos deles próprios, e Portugal não se pode congratular nem enquanto governo, nem enquanto modelo de apoio às artes por esses feitos, porque são feitos perfeitamente individuais, e são individuais, quando digo individuais digo deles e das equipas que estão a trabalhar à volta, que são tão ou mais importantes quanto eles. Portanto, não há caso nenhum ou não há, na sua grande maioria, os grandes casos de grande sucesso, que são essa ponta do iceberg que está na capa do Público ou na capa do Expresso ou o que for, são pura e simplesmente trabalho, muito trabalho e muita sorte também, mas muito trabalho e um trabalho de muita qualidade feito por eles. O que me leva a questionar a questão muito simples de, e se houvesse espaços? Quantos, não digo Tiago Rodrigues, porque nem, agora não podemos ter portugueses a ser diretores artísticos de tudo o que é os maiores festivais do mundo, não é? Mas quantos Ricardo Neves é que poderão haver por aí, que têm um percurso ainda relativamente curto, mas brilhante? Quantos... até indo para mais novos, quantos Silly Season é que haverão? Quantas Ritas Cabaços é que haverão? Que lá está, que deveriam ter ou que poderiam ter um percurso e uma visibilidade tão superior àquilo que têm, e que ainda assim estes são os que vemos. Estes são os que vemos, porque tal como estes existem muitos outros que têm tanta ou mais não, mas não é mensurável desta forma, mas têm tanta qualidade quanto estes e que mereceriam, pelo trabalho feito, tanta visão ou visibilidade como estes, que é isso, é impossível olhar para o iceberg completo e não ver que a importância que é dada a estes nem iceberg, é quase um floco de neve dos que se vêem. E esse floco de neve só foi à superfície por trabalho próprio, nunca pela estrutura ou pelos modelos de apoio que existem, infelizmente. Seria mesmo, lá está, é questão de garantir o mínimo. Acho que é mesmo questão de garantir o mínimo.
e garantindo esse bocadinho que permitisse às pessoas trabalhar. Eu nem estou a dizer apoios monetários, estou mesmo a dizer iniciativas como o Polo Cultural das Gaivotas ou o Teatro do Bairro Alto, que quando abre o Teatro do Bairro Alto diz-se ser um espaço para artistas emergentes e de repente afinal não há assim tantos emergentes presentes quanto se gostaria, ou quanto eu gostaria de ver, por exemplo. Se calhar falta esse espaço, falta um espaço que não seja assim tanto de programação e que seja um espaço que é aberto e que quase que uma pessoa só precisa de reservar e dizer: temos 6 salas, as 6 têm condições, os espetáculos não podem ser à mesma hora, vocês fazem o vosso próprio marketing, nós fazemos o nosso também de tudo, e vai sempre numa parte da Câmara Municipal, da agenda cultural de Lisboa, vai sempre ali nas primeiras 5 páginas, há um espaço que é só para cinematógrafos jovens estarem a mostrar os seus filmes, há outra sala que é uma galeria em que só podes estar lá durante 3 dias e depois daqui a 3 dias já estão a receber outro, e portanto há pequenas exposições e as pessoas têm espaço para montar as suas exposições, os seus espetáculos e ensaios e o que for, e que está aberto e que é por reservas, qualquer coisa que dê uma base sólida, real, a quem está a começar, pelo menos, para que possamos ter, se não grandes artistas muito conhecidos, que pelo menos não tenhamos, ao fim de 1 ou 2 anos que saem das escolas, uma taxa de para aí 70% de desistências da área. Porque eu vejo, pelo menos pelas turmas em que eu estive e que eu conheci, assim, pessoas que estão de facto a trabalhar na área, uma porcentagem muito mínima. Mesmo dos que estão a tentar sem conseguir grande coisa. Ou se isso fosse garantido, pelo menos, parece-me que o iceberg subia todo. Então, eu acho que nós temos muita sorte em Portugal, e isto parece que vai um bocadinho contra aquilo que eu estava a dizer antes, mas não vai exatamente. Temos muita sorte de não termos que nos preocupar com a bilheteira, no sentido em que temos teatro apoiado e temos muito teatro apoiado que permite aos artistas não é exatamente poderem fazer aquilo que quiserem, mas é quase. Portanto, que lhes permite tematicamente e artisticamente não estarem controlados pela ideia de agradar a um público, chamemos-lhe assim. Portanto, não há o caso, não se vê tanto, apesar de existir e de ainda bem que existir, temos muitos artistas que começam então por explorarem um bocadinho aquilo que querem, e depois daí é que são agarrados por programadores e agarrados por espaços e criam contactos, e isso é que lhes vai moldando a carreira, tal como há muitos que precisamente por essa linguagem acabam por nunca conseguir, ou porque é uma linguagem mais underground, ou porque não conseguiram nunca criar uma relação com o público, ou por diversas razões, ou precisamente porque ainda não, se calhar o público ainda não estava preparado para aquilo, o que for. Mas existe essa abertura para que as coisas aconteçam, e que o teatro possa estar apoiado. Portanto, temos muita sorte nesse aspecto, e acho que isso leva a que tenhamos, francamente, muitos muito bons artistas. E dentro do meio teatral especialmente, temos muitíssimos bons dramaturgos e encenadores e criadores teatrais, temos cenógrafos brilhantes, temos desenhadores de luz também magníficos. Isto
em termos de coisas muito específicas, também sonoplastas, então temos equipas também, no geral, figurinistas que se formaram e que são maravilhosas e que porque estão a trabalhar para eles, estão a trabalhar para aquilo que eles gostam e para aquilo que querem e porque aquilo lhes diz algo. Eu acho que isso é maravilhoso, uma pessoa poder trabalhar porque aquilo que se está a fazer tem uma ressonância interior. O que é uma grande vantagem versus, por exemplo, se estivermos a falar de Broadway, que funciona à base do tem público, não tem público, como é que estão as reviews, a crítica, como é que é, aquele crítico deu só uma estrela, olha como é que é, então isto, ou há outros 3 que nos dão 5, ou então isto está cancelado. Tivemos 3 meses a ensaiar, mas não interessa, é cancelado e volta a que estava antes. E depois fica durante mais 10 anos e continua a ser um hit de bilheteira. E que é precisamente por isso que eu acho que não influencia a outra parte da bilheteira, porque se um objeto consegue ser um hit de bilheteira, um sucesso de bilheteira durante 10, 15, 20, 50 anos, não há razão nenhuma para não conseguir, noutro sítio qualquer, não há razão nenhuma para não conseguir ser aqui durante 3 meses, 6 meses, 1 ano. Portanto, se por um lado temos essa grande vantagem, acho que falta o outro lado. Falta o lado de uma cativação de público à séria. E eu digo isto da perspectiva de público. Nós felizmente não temos que estar tão preocupados com a parte da imagem, por essa razão. Mas a imagem seria importante também um bocadinho para fomentar o público. É muito estranho, porque eu estou a dizer isto e eu sinto-me ambíguo também dentro de mim, porque por um lado acho mesmo que se liga cada vez mais à imagem e isso dói-me, por um lado. Isto é, pronto, um bocado devagar, mas liga-se um bocadinho mais quando uma pessoa fala, por exemplo, em termos de redes sociais, tudo aquilo que põe lá é conteúdo, ou é chamado de conteúdo, quando na realidade é só a imagem de um possível conteúdo, e de conteúdo tem muito pouco, de facto. E assusta-me quando isso se começa a transpirar para as artes, de haver espetáculos que estão cheios porque tem uma atriz que está numa novela, e não porque artisticamente são interessantes. Não, lá está, mas por outro lado eu percebo que seja necessário que haja um reconhecimento por lado do público menos habitual para o chamar para dentro. Portanto, não condeno nenhuma das vertentes e sinto-me muito dividido pelas duas, porque são as duas absolutamente válidas e eu não quero que nenhuma delas não seja válida, porque são, mas sinto que, tal como noutros sítios, há super estrelas no teatro que não fazem cinema e que não fazem televisão e que não fazem anúncios e que não têm contas de Instagram, se calhar, e que ainda assim enchem salas com 1000, 1200 lugares todas as noites, às vezes 2 vezes por noite. Nós temos essa possibilidade também. Existe essa possibilidade, não é um mito. E essas salas às vezes estão cheias durante 1 ano, 2 anos. E uma pessoa quer comprar bilhetes e não pode porque ainda não abriu a temporada daí a 2 anos, portanto não pode, mas ele vai lá estar na mesma. E portanto uma pessoa, eu fico muito dividido entre as duas coisas. Mas é um bocadinho, pronto, é um bocadinho como eu vejo o estado da coisa, e é aquilo que me seduz, mas ao mesmo tempo assusta, em ambos os lados, enquanto espectador, enquanto uma pessoa a ver de fora, quase.
Nós, quando começámos, enquanto Teatro à Faca, começámos na perspectiva de criar uma linguagem, de certa forma, própria. Ou eu comecei com essa ideia para o Teatro à Faca. Isto já em 2018, com o primeiro espetáculo e com o Avanço. Ao longo deste processo e com os espetáculos, acabei por me aperceber que se calhar é um bocadinho mais difícil do que pensava criar uma linguagem. Sei que não é algo que seja, eu agora vou-me focar nisto, agora vou-me focar em criar uma linguagem. Não pode ser isso, e era isso que quase que estava a forçar que acontecesse. E este ano que nos obrigou a parar, obrigou-nos também, enquanto Teatro à Faca, não a reinventar-nos, porque não havia nada inventado ainda, apesar de acharmos ou de gostarmos de achar que sim, que havia, se calhar. Portanto, apesar de ainda não haver nada inventado, havia uma perspectiva daquilo que queríamos fazer. E isso que queríamos fazer era completamente descontextualizado do período em que estávamos. Ainda tentámos. Tivemos um espetáculo em específico que foi uma primeira abordagem para um espetáculo que virá a acontecer, espero eu. Portanto, fizemos duas tentativas diferentes, ou duas aproximações diferentes, em formatos e com equipas diferentes, de um espetáculo chamado Ball, mas que não sabia comunicar de certa forma com o tempo em que estava, mas isso também acho que era o interesse que ele tinha. Aquilo que eu estava a dizer das pedrinhas, acho por criar com restos de uma bilheteira e com... Exato, restos de uma bilheteira, também uma parte de um apoio que me tinha sido atribuído de uma bolsa do Centro Nacional de Cultura, que também ainda havia ali uma poupança que tínhamos conseguido fazer, mas minúscula, mas que se tinha feito, mais o apoio do Try Better, Fail Better, mais um apoio do Teatro Nacional 21 para depois apresentarmos em formato Zoom. E portanto acabamos por construir duas versões de um possível espetáculo que ainda não aconteceu, ou dois estudos para um espetáculo que ainda não aconteceu de facto, muito diferentes um do outro, em dois formatos diferentes, e que pretendiam um bocadinho, em plena pandemia, quase simular um ambiente de discoteca, sem o podermos fazer, mas em que as pessoas eram convidadas dentro do seu quadrado a estar a dançar, e assim, e que por um lado foi uma grande lufada de ar fresco para todos aqueles que estavam e que podiam, mas que era muito descontextualizado porque era um projeto já de antes e que teve que ser adaptado e que acabou por não ser nada daquilo que queríamos, mas que isso quase que agora nos está a servir de trampolim para aquilo que queremos fazer agora. Nós tínhamos 3 projetos assim, tipo megalómanos em carteira, que um deles, não vai ser possível enquanto houver esta situação, fazer de todo. E depois tínhamos outros 2, que um deles também está na gaveta, mas outro conseguimos começar a trabalhar nele. Fomos apoiados pelo programa Garanticultura para então fazer um espetáculo, e esta paragem no fundo serviu-nos também para concorrer a muita coisa, porque tínhamos esse tempo livre para de facto pensar nos dossiês de projeto e falar com as pessoas e desenvolver as ideias e trabalhá-las à séria. Portanto, se por um lado deu-nos para fazer este trampolim, quase fomos muito abaixo e agora podemos trabalhar mais,
Por outro lado, agora estamos com este projeto e ainda não sabemos bem como é que o vamos colocar em cena. Mas estamos com ele. O projeto, eu posso falar um bocadinho dele na mesma. O projeto chama-se Cairo. Foi-nos sugerido de uma forma um bocadinho estranha, porque é de um autor inglês, inédito, chamado Harry B. Scott. O Harry é uma pessoa muito estranha, que é muito esquivo e é muito difícil falar com ele, e portanto a única quase ponto de ligação que eu tenho com ele é através do tradutor, que me fez chegar este texto, porque o Harry tinha visto em vídeo outro espetáculo nosso e tinha, apesar de não perceber nada, tinha dito: quero que sejam estes a estrear o meu texto. Ok, obrigado. Vamos então a isso. Isto ficou para aí 1 ano e meio em gaveta, e quando surgiu o programa Garantir Cultura, dissemos: então vamos a isso, vamos trabalhar nisso. E então estamos neste projeto megalómano, megalómano para nós, que nunca tivemos uma equipa tão grande a trabalhar junta, sem espaço de estreia ainda. Portanto, é uma coisa que ainda temos que arranjar. Sem espaço de estreia, sem reposições marcadas, sem sala de ensaios, sem elenco fechado, porque sem espaço de estreia não podemos ainda falar com ninguém. Portanto, estamos neste processo que pronto, é um bocadinho a realidade que temos, mais caótico do que aquilo que eu gostava, mas para a qual estamos a trabalhar diariamente. E é isso, é a primeira vez também que é um conjunto de estreias, no fundo, porque é a primeira vez que o Harry está a pôr um texto dele para ser apresentado. É a primeira vez que o tradutor está a traduzir de inglês para português, neste caso o Simão Vaz, que é ator e que tem também um projeto de teatro em Inglaterra. É a primeira vez que o Teatro à Faca e eu estamos a ensinar, que no fundo é a primeira vez que eu estou a ensinar um texto de outra pessoa, e a primeira vez que o Teatro à Faca está a produzir um texto de outra pessoa. Mas no meio de toda esta megalomania, parece que conseguimos voltar um bocadinho à utopia inicial que tínhamos, estar a fazer um texto novo, apesar de não ser um autor lusófono, é de um tradutor português, a equipa é praticamente toda portuguesa, e é quase, eu sinto que estamos a fazer este espetáculo com 20 pessoas, é um ato de resistência também no meio da situação em que estamos, e de uma companhia que tem 3 anos mal feitos. Estarmos a conseguir erguer isto é uma coisa da qual me orgulho muito, mas simultaneamente os projetos que nos surgiam e que temos em gaveta e que começámos a preparar durante a quarentena são projetos com 1 ou 2 pessoas. Portanto, se por um lado estamos a conseguir realizar uma coisa que tínhamos de antes, que tem 20 pessoas e que é enorme para nós e que ainda não sabemos como é que devemos gerir isto tudo em muito pouco tempo e que a coisa está a acontecer, e se isso só foi possível porque tivemos esta paragem da quarentena, por outro lado também aquilo que nos surge agora e aquilo que o tempo nos sugere é que os espetáculos futuros que temos que ter são com 1 pessoa, 2 pessoas, o que também denota um bocadinho, penso, agora só estou a parar para pensar nisto agora, mas se calhar também é um bocadinho o sinal de como a quarentena nos preparou agora para o futuro. Mas acho que é isso, em termos de projetos.